respondendo aí ao que eu fui solicitado, né, que eu fui citado, de dar uma breve explicação, eu acho que o post que gerou esse debate foi exatamente esse post aí, sobre as dinastias. Bom, em primeiro lugar, quero chamar a atenção que aí consta como último rei da dinastia de Avis o Dom Antônio I, o prior do Crato. O que é muito bom, porque na maioria das listas e nos livros de história, Dom Antônio I do Crato, ele é omitido. Ele reinou por 2 meses. Ele assumiu, né, na sucessão e foi então, mas o próprio Filipe admite isto, ele foi usurpado o trono português. O Filipe de Habsburgo, que era rei, ele era Filipe II de Espanha, rei de Espanha, e assumiu como rei Filipe I de Portugal. Ele, na verdade, ele admitiu, então isto é oficial, ele diz que Portugal lhe pertence por 3 razões. Porque ele comprou Portugal, porque ele tinha comprado a corte, corrompeu a corte, né, para a corte depor o Antônio, Dom Antônio I do Crato, e aclamar Filipe da Espanha. Ele conquistou Portugal, porque a esposa dele era uma infanta, e ele conquistou, ele comprou e ele herdou, porque ele era neto de Dom Manuel também. Então ele, neto, bisneto, esses vários casamentos que teve da dinastia Avis-Beja com os Habsburgo, né? O Dom Manuel se casou com uma Habsburgo, casou o filho dele, João III, com a Habsburgo, e casou o neto, o pai de Dom Sebastião, também com uma Habsburgo. 3 casamentos sucessivos. Desses casamentos vieram filhos, né, que acabaram indo para outros reinos também, né? Não só os infantes de Portugal. Bom, mas aí vamos entrar agora na questão das dinastias que mostra aí. Aí está mostrando 4 dinastias. A primeira dinastia, a dinastia Afonsina, porque começou com Dom Afonso e teve vários Afonsos, mas era a dinastia de Borgonha. A segunda dinastia que está aí é a dinastia de Avis, também conhecida como dinastia Joanina. A terceira é a Filipina, ou Habsburgo, que é esta que usurpou, né, se usurpou do trono português sem direito. E a quarta é a sucessora desses que eram ilegítimos, que eram os Bragança, que acabaram perdendo os tronos, né? Dividiu o império e perdeu ainda os dois tronos, o brasileiro e o português, que não existe mais, né? A dinastia de Bragança não existe mais. Ela foi sucedida no ramo brasileiro pela dinastia de Orleans Bragança, que ela não é Bragança, ela é Orleans, né? Mas mantém o nome Bragança só por tradição. E Saxe-Coburgo-Gotha-Corrale é em Portugal, que também foi extinta. A Saxe-Coburgo-Gotha-Corrale de Portugal foi extinta porque acabou a sucessão ali, né? Não deixou herdeiros. Com exceção de Dona Maria Pia, enfim, a história, né, que ela transmitiu a herança dela para um terceiro que não é da família, mas é adotado como se fosse um irmão, que é o ramo, como se fosse filho, que é o ramo Poedimani. O Dom Duarte Pio, ele é Bragança puro, ele é Bragança puro, mas o ramo miguelista, ele é um ramo lateral, ele foi banido, enfim, tem toda uma questão de legitimidade
de primogenitura, de disputas, de guerras, que por mais que eles se façam tradicionalistas, eles não são. Por mais que os Braganças se façam tradicionalistas, eles não são tradicionalistas. A origem deles não é esta. Mas vamos voltar para a tradição. Bom, como eu estou dizendo aí, esse quadro mostra 4 dinastias. Na verdade, nós temos uma dinastia única em Portugal, porque todos eles, um sucede ao outro. Não existe uma quebra de dinastia, nem uma dinastia nova. Todos eles se sucedem. E se nós formos tratar desse critério aí de mas é uma quebra de primogenitura, também, ou então uma quebra de sucessão, né? Porque aquele que vai suceder não sucede, quem sucede é um outro. Se nós formos olhar deste jeito, então teríamos mais do que 4 dinastias. Teríamos a dinastia de Borgonha ou Afonsina, temos uma dinastia de Avis, né, ou Joanina, e essa dinastia de Avis tem a dinastia de Avis pura, né, que nós temos aí até hoje, que é o Avis Trastâmara. Chama de Avis Trastâmara porque para a Espanha é a Avis Trastâmara, mas para nós ela é a Avis pura. E temos aí vários descendentes, que é de Dom Gonçalo Afonso, né, filho de Afonso V africano, e de Dona Joana, a excelente senhora de Avis Trastâmara de Castela. Esta é a Avis pura. E tem o Avis Beja. Por que Avis Beja? Porque a sucessão foi anômala, ela foi quebrada, né? Em vez de passar o trono para o Dom Gonçalo Afonso, passou para Dom Manuel. Então, o Dom Manuel era Duque da Beja, por isso que é Avis Beja. E aí, deste ramo Avis Beja, né, teve o João III, filho do Manuel, teve o neto do João III, o Dom Sebastião, depois teve o Dom Henrique e depois o Dom Antônio. Esses são os Avis Beja, tá? Que eles dão origem a 2 ramos da Casa Imperial, que é o ramo Avis Beja, né, que é esse aí que o frade Dom Geraldo José está falando, que ele pertence, e o Avis Beja Orange Nassau, que é de Dom Antônio, prior do Crato, que teve aí a descendência, casamentos com a família holandesa, tá? E aí então tu fecha os 3 primeiros ramos, são os ramos de Avis da dinastia única de Borgonha, ou Borgonha Avis, que é a dinastia única de Brasil e Portugal. Bom, na sequência, né, vieram os Habsburgo. Os Habsburgo não são legítimos em hipótese nenhuma, tá? Os Avis Beja, uma parte dos Avis Beja são Habsburgo também, né? Os Avis Trastâmara, que eu digo que são os Avis puros, são os únicos que não são Habsburgo. Então, todos os descendentes, todas as linhas que descendem, né? Os Colares, os Torquato, os Lisboa, que descendem, tem vários, tem a família Del Rey, né? Homem Del Rey, são vários ramais, né, que descendem desta linha. Eles não têm Habsburgo, então eles são puros. Não é uma questão de eugenia, não é uma questão de xenofobia, né, dizer que eles são puros, mas é puro no sentido de que eles não são Habsburgo, tá? Eles não têm, talvez tenha por alguma outra linha, mas não na linha principal. Eles não reclamam para si nenhum direito Habsburgo, até porque Habsburgo não tem direito nenhum, né? Assim como os Orleans, por exemplo, os Orleans reclamam para si a linhagem dos reis franceses,
que é uma linhagem que vem do Santo Graal, né? Que vem lá do cisma de Avignon, né? Que acreditava que os reis franceses eram descendentes literais de Jesus Cristo, tinham sangue real de Jesus Cristo, o que é uma grande blasfêmia, porque se eles descendem de Deus, eles são todos deuses. Ah, mas eles não são deuses, e se eles não são deuses, então nem Deus é Deus. Então isso é uma grande blasfêmia, né? Que não são descendentes de Jesus Cristo. O que nós temos de Santo Graal, de sangue eleito, não é o sangue de Jesus Cristo que é eleito, é o sangue de Dom Afonso Henriques, que é um sangue eleito, porque ele foi eleito por Jesus Cristo para ser nosso rei, e todas as pessoas que descendem dele têm este sangue, ou seja, nós, mais de 200 milhões de descendentes de Afonso Henriques, ou seja, todos os brasileiros, os portugueses, alguns africanos, alguns asiáticos e até mesmo pessoas de outros povos, descendemos de Afonso Henriques, descendemos do sangue eleito. Tem até, por exemplo, a casa da Ucrânia lá, como é que é o nome? Os Rurikovich, a casa russo-ucraniana, eles descendem também de Afonso Henriques. Tem várias outras casas, como na Dinamarca, na Noruega, né, que descendem de Afonso Henriques. Os próprios espanhóis, né, eles têm também ascendência em Afonso Henriques. Então aí estão explicados aí as primeiras dinastias, né? Dinastia de Bragança, todo mundo sabe, os Bragança vêm de Avis, os Bragança são originados ali por Afonso I, que é filho de Dom Afonso I, não Dom Afonso Henriques, Dom Afonso I, filho de Dom João de boa memória, né? Dom João de boa fama, boa memória quer dizer boa fama, o Dom João I de Avis. Ele teve um filho antes do casamento, né? E numa judiaria de Avis, com uma judia de Avis, e esse filho se chamava Afonso. Ele veio a ser o primeiro duque de Bragança. Não, ele não é parte da ínclita geração. Os filhos de João I, do João de Avis, eles fazem parte da ínclita geração, mas os filhos dele com a rainha Filipa de Lencastre. O Afonso não faz parte, mas ele foi contemplado recebendo o primeiro ducado do Império, que é o Ducado de Bragança. Sempre foi a casa mais nobre, né? Descendem de Dom Nuno, São Nuno de Santa Maria, ou Nuno Álvares Pereira, o santo condestável, né? o padroeiro dos funcionários públicos, dos gestores públicos luso-brasileiros, né? Foi um grande herói, uma grande personalidade, talvez a maior personalidade luso-brasileira de todos os tempos, que é daí que vem a origem da Casa de Bragança, uma casa nobre de verdade e reconhecida, deve ser sempre reconhecida por isto. E foi a casa que fez a restauração através de Dom João II de Bragança, que veio a ser o Dom João IV de Portugal. Merece todo o nosso respeito. Mas lá na profecia de Afonso Henriques, que o Nosso Senhor de Ourique colocaria os olhos dele sobre o reino durante 17 gerações. Essas 17 gerações cessaram em Dom João V, que era um Bragança, né? A partir de Dom José I já não estava mais, e aí vieram todas as maldições de não ter sido feita a restauração dos Avis e cumprimento do juramento da Imaculada Conceição. Aí veio a maldição dos Bragança. Bom, enfim, é uma história difícil resumir, tá? Mas o que foi impedido, não sei quem vai chegar até o minuto 14 para ouvir essa parte, mas o que foi me pedido é falar sobre a dinastia de Avis, a diferença da dinastia de Avis. A dinastia de Avis está caracterizada pela democracia, mesmo que naquela época não existia essa ideia, esse nome de democracia,
né? Nem essa ideia como nós a temos hoje, uma ideia esquerdista de democracia, não. O que era democracia era porque ela era representativa, ela contemplava as bases, ela representava as famílias, ela representava a tradição, porque eram chamadas cortes. Estas cortes eram chamadas a cada 2, 3, 4, 5 anos no máximo. Foi o período da história que mais vezes a corte foi convocada, e a corte daquele tempo era realmente a nobreza ancestral, eram os bons homens, né, eleitos pelos clãs locais. A sociedade era uma sociedade céltica, a sociedade lusitana era uma sociedade céltica, da terra, da tradição, da família. Então, o chamado de cortes era um chamado das bases para decidir os assuntos do reino. Isto fez com que a Casa de Avisa, que eu acredito que a freira Miriam, Dona Miriam, reconheça aí que eu fale bem a respeito, deve ser a respeito da prosperidade que a Revolução de Avis nos trouxe. A Revolução de Avis, ela foi uma revolução para manter a religião e a soberania. Então diz, é a sucessão do trono. Não foi só isso, não era isso que estava em jogo, porque essa revolução aconteceu num contexto das guerras fernandinas, e as guerras fernandinas aconteceram no contexto da Guerra dos 100 Anos, que foi no cisma de Avignon, né? Nesse momento do cisma de Avignon e na Guerra dos 100 Anos, a religião esteve ameaçada. Então, o povo se levantou junto com a Ordem de Avis, junto com o Mordomo Mor, que era o condestável o Álvares Pereira, São Número de Santa Maria. O povo se levantou e viu no infante, no João, o outro, né, o João de Avis, o João de boa memória, viram nele uma alternativa para a manutenção da sua religião. Bom, o que aconteceu na consequência disso? A sociedade mobilizada, né, promoveu um processo aí, uma proto-revolução industrial, ou uma revolução proto-industrial, que era uma revolução manufatureira, em que a nobreza segundogênita assumiu todos os negócios. A nobreza primogênita perdeu a guerra, porque a nobreza primogênita apoiou Avignon, a nobreza primogênita apoiou Castela, e acabou perdendo essas posições para os nobres segundogênitos, que se uniram, né, com o oficialato, que era a burguesia da época, os artesãos, e esse levante todo formou um regime de união nacional. Esta união nacional trouxe prosperidade, trouxe progresso, trouxe enriquecimento para as famílias, trouxe um financiamento para as navegações, e as navegações trouxeram novas conquistas, uma expansão do império para novos povoados, novos mercados. Isso tudo foi um período glorioso para Portugal, em que Portugal constituiu aí então o maior império global, o primeiro e maior império global e o mais poderoso de todos os tempos durante mais de 100 anos, né? Acho que mais de 200 anos, até durante do século XIV até o século XVI, nós fomos a maior potência da Terra, praticamente sem desembainhar a espada. Nós conquistamos mais povos, mais domínios. O rei de Portugal era senhor do comércio de vários países no mundo todo, né? O rei de Portugal era senhor da Arábia, era senhor das Índias, era senhor da Etiópia, era senhor da Pérsia, né? Sem contar a África, né? Toda a África era portuguesa. Então esse foi um período muito importante em que o povo localmente tinha autonomia, tinha seus governos próprios, né?
O Brasil, nós tínhamos sufrágio desde 1532, nós já tínhamos eleições, a cidadania votava e era votada, e votávamos em cidadãos locais que governavam. O governo era exercido pelas câmaras de vereadores, as repúblicas locais, de fato. Isto, nós não vemos isso com estranheza, a gente acha isso normal, mas não é normal, porque França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, todos os outros países, as outras potências do mundo, não havia eleições, nem mesmo nos Estados Unidos havia eleições. As eleições vieram muito depois. Então nós somos pioneiros e é graças a esta origem, né? Tu vê o L'Oréal Rocha aí dizendo que o Brasil não foi colônia. Bom, enfim, o áudio está cumprido. Qualquer coisa, se vocês escutaram até o final, aí vocês expliquem aí, dão um ok aí, mostrem de alguma forma que vocês escutaram. De qualquer forma, são 21 minutos, mas se colocar lá no 2 vezes, vai ser a metade.